ou é só o senhor me dar um ok que eu inicio? Oi, Sara, tudo pronto, tá funcionando aqui. Tá, ok. Eu posso iniciar? Fique à vontade. Tá, eu vou compartilhar minha apresentação aqui. O senhor consegue ver? Sim, sim, consigo. Ok. Então, eu vou iniciar a apresentação, tá bom? O senhor quer que eu ligue a câmera ou deixe só a foto do e-mail mesmo? Como você preferir. Eu acho que não faz muita diferença, né? Então, eu vou deixar assim mesmo. Bom dia. Hoje eu vou fazer a apresentação do, hoje eu vou fazer a apresentação do trabalho de conclusão de curso, cujo título é o Estudo Exploratório sobre Dificuldades de Estudantes de Biologia da Universidade Federal do Oeste do Pará na compreensão do conceito de função. Esse trabalho está sendo apresentado por mim, Sara, e esteve sob a orientação do professor Glauco Pantoja. O trabalho ele está dividido em introdução, a apresentação está dividida em introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados, as considerações finais e as referências. Bem, inicialmente eu vou falar um pouco sobre a trajetória do ensino desse conceito, né? A gente inicia a apresentação mais implicitamente do conceito, função, na educação básica, lá nos fins das séries do fundamental, onde a gente vê exemplos de resolução de problemas que envolve proporcionalidade, relações de proporcionalidade. Quando a gente chega já no ensino médio, a gente tem que o conceito ele já é ensinado, apresentado para os estudantes de uma forma mais explícita, já falando sobre função, sobre relações, os tipos de funções, o comportamento também de funções. Quando há estudantes que chegam no ensino superior, que vão cursar alguns cursos como biologia, como física, medicina, economia, eles se deparam com algumas disciplinas de matemática que abordam esse conceito, né? E a crença que se tem por parte dos professores é de que esses alunos já compreendam o conceito em questão, justamente por terem a trajetória na educação básica, terem visto esse conceito. Como consequência, a gente tem que, inconscientemente, parte desses professores eles não levam em conta essas dificuldades. Em contrapartida, os estudantes eles têm uma ideia mais limitada desse conceito, que é resumir apenas em uma fórmula, uma apresentação, desculpe. Ele tem uma ideia limitada do conceito, né? Que a função ela é uma fórmula, ela pode ser resolvida, ser apresentada como uma expressão algébrica e assim por diante. Bem, a gente entende que é importante a gente saber quais obstáculos impedem esses estudantes de construir, de executar, concluir a resolução, a solução de um problema que envolve o conceito. Para o professor, principalmente, ao identificar e reconhecer essas dificuldades, ele pode delinear estratégias de ensino que facilite essa compreensão, além de ajudar o aluno a superar esses obstáculos. Como objetivo geral, a gente tem de mapear as principais dificuldades associadas ao conceito, a esse conceito. Como específicos, a gente vai identificar formas de representação, descrever os significados dessas representações e relacioná-los. Bem, a revisão da literatura, né, ela foi feita através de uma pesquisa dentro dos periódicos associados à educação matemática que estivessem relacionados
ao ensino de conceito, do conceito função, ao ensino, à aprendizagem do conceito. E alguns autores como Neves e Rezende, eles, no estudo que eles fizeram, fazendo a aplicação de uma sequência didática, eles perceberam que, apesar de alguns dos seus alunos eles fazerem explicitar verbalmente a relação entre grandezas de uma determinada situação, eles apresentavam dificuldades associadas à representação algébrica daquela situação. E também a linguagem simbólica utilizada para expressar função. Autores como Nunes e Santana, professora Palles, Andrade e Saraiva, eles dão outros apontamentos sobre essas dificuldades, que é a interpretação de gráficos, de funções, transformação da forma algébrica para a gráfica, determinação dos elementos envolvidos, né, os objetos matemáticos envolvidos no problema, uma concepção limitada também ao classificar se uma determinada relação é função, e também identificar a relação dos elementos da questão de forma adequada, além de determinar as variáveis dependentes e independentes do problema. Bem, o referencial teórico utilizado nesse trabalho é baseado na teoria dos campos conceituais, desenvolvida por Gerard Vergniaud. Ele é um professor, matemático, psicólogo, filósofo também, francês, e ele desenvolveu essa teoria psicológica do conceito, né, que é exatamente a conceitualização do real. E ele vai dizer que o conceito, ele é um conjunto de... Na verdade, ele é uma terna de 3 conjuntos, que no caso são os conjuntos das situações, os variantes operatórios, onde nós temos os esquemas, e as representações, que é toda aquela linguagem simbólica para representar as situações e também os variantes operatórios. Ele parte da ideia de que o desenvolvimento cognitivo ele depende de situações e de conceitualizações, e é algo que está totalmente relacionado à aprendizagem do aluno. E, para ele, a teoria dos campos conceituais é um conjunto, na verdade, ele é uma teoria que é um conjunto desses três conjuntos, né, que eu falei anteriormente, que requer um domínio de um conjunto, de um conceito principal. Os principais conceitos envolvidos nessa teoria de esquemas, variantes operatórios e campo conceitual. O processo de conceitualização, para ele, está associado principalmente aos conhecimentos. Para ele, o conhecimento ele está expresso de forma explícita e implícita, onde os conhecimentos explícitos eles são comunicados e também podem ser discutidos, enquanto que os conhecimentos implícitos não são. A metodologia do trabalho, fazendo o recorte, né, dos estudantes participantes, justamente, foram estudantes da UFOPA, né, do Instituto do ICED, de Ciências Biológicas, e também estudantes do ICTA. A coleta de dados, ela foi feita a partir de tarefas de aula da turma de Biologia, que a gente escreveu no trabalho como Grupo A, e também o Grupo B, ele é o grupo que consistiu da aplicação de situações de problemas com estudantes que eram tanto do ICED quanto do ICTA. E a análise de dados, ela consistiu, né, uma análise qualitativa baseada na análise de conteúdo desenvolvida por Bardan. Os resultados, eles estão expostos no trabalho a partir da classificação de situações e resultados do grupo A, resultados do grupo B. Bem, na classificação de situações, é descrita, né, de tal maneira em que as classes de situações elas estão determinadas a partir de como há incomum entre os problemas. A classe de situações 1, ela trata sobre a relação entre 2 conjuntos, a determinação, né, a relação entre 2 conjuntos, de tal maneira que um terceiro conjunto ele possa ser determinado. A classe de situações 2 é a representação
da relação entre dois conjuntos em diagramas. A classe de situações 3 ela consiste na compreensão do conceito de função, quando esse conceito ele não é manifestado explicitamente, e a classe de situações 4, ela já envolve a compreensão do conceito de função, quando ele já é manifestado explicitamente. Para a classe de situações 1, apresentando os resultados do grupo a gente tem que aqui 4 etapas, né, para associar a essa classe de situações e tentar resolvê-la, que no caso seria identificar os conjuntos, identificar a maneira como esses conjuntos estão relacionados, operacionalizar as informações e determinar o conjunto resultante. Aqui, a exemplo, a gente tem essa questão que envolve dois conjuntos e pede para que seja determinado um conjunto resultante dada a forma como eles estão relacionados, que no caso seria através de uma equação, y igual a x quadrado. Então, aqui no primeiro registro de um dos estudantes, a gente tem que ele não consegue, ele não faz considerações, né? Ele não considera a lei de formação para apresentar o conjunto resultante. No segundo, ele apresenta o produto cartesiano, no entanto, mas ele não determina desse produto cartesiano o subconjunto que seria o conjunto resultante, né? Na classe de situação 2, né, que a gente tem a representação da relação entre dois conjuntos em diagramas, a gente tem o exemplo da questão anterior, que foi apresentada, e também a gente tem esse outro problema que já associa não a uma equação, mas associa a um tipo de relação. Então, os estudantes eles conseguiam apresentar, identificar os elementos envolvidos no problema, apresentavam nos diagramas, mas não apresentavam a forma como eles estão relacionados. Então, eles, na verdade, não conseguem estabelecer relação alguma entre todos esses objetos do problema. Na classe de situação 4, a gente tem que aqui a forma explícita do conceito função. Então, tem um problema, já é apresentado explicitamente a função através de uma expressão algébrica, e aqui a gente tem alguns resultados. Nesse primeiro caso, a gente tem que o estudante ele identifica os elementos, né, objetos em questão, que é a intensidade, eles indicam o limite da poluição, e eles também indicam os outros elementos, que é a expressão algébrica que relaciona, né, essa intensidade sonora. Mas no momento de operacionalizar aqui os elementos, né, já no campo da matemática mesmo, de operacionalizar propriedades matemáticas, ele comete ele resolve o problema de uma forma inadequada, né? Ele consegue operacionalizar com as potências, aqui propriedades de potência, mas quando chega aqui na situação em que você tem apresentado um logaritmo, ele volta a um passo anterior. Nesse segundo caso, o estudante ele só apresenta os elementos, mas não estabelece nenhuma relação entre os dois elementos, né? Entre esses dois objetos. Nesse outro caso, é mostrado que o estudante ele não consegue operacionalizar, né, no campo da matemática, de propriedades matemáticas, essa questão aqui. Para o grupo B, também a gente tem esse outro problema, que seria de comparar comparar o comportamento dessa função, né, dada a população inicial e o parâmetro R. E a estudante aqui em questão, que é a Renata, ela apresenta um comportamento linear, sendo que o problema, ele é apresentado, na verdade, a função, né, ela é expressa por um comportamento exponencial.
Enquanto que no segundo caso, o estudante, graficamente, ele apresenta os parâmetros dados e não estabelece uma relação adequada ao que é concebido cientificamente, né? Ele apresenta aqui no eixo vertical o parâmetro Z, o parâmetro 2, desculpe, e 3, e a população inicial no eixo horizontal. Só que aqui ele apresenta a população, né, no tempo T, no eixo horizontal, e no outro gráfico ele apresenta apenas T, e a população inicial, expresso nesse mesmo gráfico. Nesse outro caso, a gente também tem expressa uma função irracional, desculpe, uma função racional, que ela apresenta o crescimento de um organismo, né, dado a concentração de nutrientes, e aqui nas resoluções a gente percebe que os objetos, eles são expressos, eles são operacionalizados, mas eles não conseguem, os estudantes não conseguem fazer inferências desses resultados, né? Eles não conseguem inferir a partir do que teve de resultado. Nesse caso, a estudante ela comete um erro sistemático, que ela utiliza a calculadora e faz as operações na calculadora na ordem em que ela observa, expressa esses números. Então, ela acaba cometendo, a partir desse erro sistemático, ela acaba cometendo uma conclusão, uma inferência de que não corresponde à resposta correta. Bem, esse trabalho ele possibilitou analisar as operações de pensamento que esses estudantes dos estudantes que participaram do trabalho. Além disso, nós conseguimos mapear algumas dessas dificuldades, que foram a ausência de alguns conhecimentos matemáticos que são pertinentes para resolver uma dada situação, também dificuldades para explicitar os elementos e propriedades matemáticas envolvidas no problema, e também no momento de estabelecer a relação entre os elementos que compõem a situação envolvendo o conceito função, além de reduzir a solução apenas a um algoritmo. Essas são as minhas referências e muito obrigada.